Boa noite, pessoal, tudo bem? Sextou por aqui. Hoje mais uma live. A live de hoje é com a aprovada doutora Juliana. Doutora Juliana aqui para contar um pouquinho como é que foi a trajetória dela até a aprovação, quais foram as dificuldades. Oi, doutora. Olá! Tudo bem? Tudo jóia? Como é que tá por aí? Sextou por aí? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Ah, que bom, tudo bem também, graças a Deus, muito feliz aí com a sua participação. Eu que Tenho fico certeza. muito honrada com o convite, muito obrigada. Ah, por nada, se você puder aí começar se apresentando para os nossos seguidores aí, para te conhecer um pouquinho melhor. Quem está chegando aí, pessoal, puder falar qual a cidade que você está assistindo, que nos está acompanhando, para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês também. Bom, eu sou aqui de São Paulo, sou a Juliana Labate, advogada e atuo na área criminal atualmente. Ah, que legal. Então, gostou do criminal? Gostei, eu sempre, assim, desde o início da faculdade, gostava. Desde pequena, né? Na verdade, eu sempre gostei de assistir filmes de terror, de suspense, de tribunal, sempre amei a área. E na faculdade, não podia ser diferente. O meu Continuou. estágio, eu comecei na área criminal, porém, quando eu fui efetivada, eu fiquei na área civil. Então, eu não atuei muito no criminal no início da minha advocacia. E aí, em 2019, eu decidi migrar, de fato, para a área criminal, que é a que eu sempre gostei. E estou aí, desde Tá aí. então, sempre fazendo o melhor para conseguir, né, a justiça aí para Ah, todos. que bom, é muito bom, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acha que tudo fica mais fácil, tudo flui melhor. Temos um querido aqui de Volta Redonda. Quem for chegando aí, me fala de onde você é. E, doutora, vamos começar aqui pelo começo. Vamos! Como que foi aí na faculdade? A gente sabe que a preparação na faculdade, ela faz uma diferença na aprovação, no exame de ordem, se a pessoa já estudou ali desde o início. Como que você era aluna, estudante de direito ali no início do curso, lá pelo finalzinho? Fala um pouquinho dessa parte. Na faculdade, eu sempre fui muito boa aluna, porque eu sempre gostei muito de direito. Então, eu estudava, assim, todas as matérias, eu era muito nerd mesmo. As pessoas, elas colavam de mim tudo que eu não era no colégio, que eu não estudava nada, não gostava. Eu era na faculdade. Então, eu sempre tive essa facilidade no direito e muito mais no processo penal e no penal. E eu sempre estudei, desde o primeiro ano da faculdade, fazia resumo, eu sempre precisei fazer resumo, sabe? À mão. Não Sim. sou nada tecnológica até hoje. Eu imprimo o processo digital, eu imprimo. Então, eu estudava fazendo resumo. Ia bem na maioria das provas. Logicamente, né? Uma ou outra, às vezes a gente não vai tão bem, mas é super normal. E Sim. aí, para a OAB, né? Eu até vou olhar aqui que eu fiz algumas anotações para não esquecer. E esse seu estudo por resumo que você está contando é para a faculdade, certo? Na Pra faculdade, ali, Na para as faculdade. provas. E Exato. quando que você começou a estudar para a OAB? Que você falou, não, agora meu estudo vai ser focado. Eu comecei Isabela, temos a estudar uma... Só Oi, interrompendo aqui, temos uma querida aqui. ai, Isabela, sou amiga. fã da Ju. Minha amiga queridíssima. E Eu aí, pode falar. comecei a estudar para a OAB, de fato, mesmo, um ano depois que me formei. No ano que eu me formei, o quinto ano, eu fiz uma prova e eu não passei na prova. Não passei. Várias amigas minhas também estavam nessa pegada de não estudar. Algumas passaram, outras não. E eu não passei. E aí eu falei, Você bom...
você não preparou ou chegou a Não, fazer zero. Tava zero preparada. Eu fez de fui qualquer tentar, jeito? entendeu? Foi Fui tentar. tentar. Falei, se der, eu estudo pra segunda fase. Mas aí não deu. E eu falei, bom, então vou terminar o TCC, porque quando a gente faz o TCC, a gente tem 10 milhões de elefantes nas nossas costas com um peso, né? Tem, E aí eu, tem. não é? E aí eu falei, vou terminar, e aí o ano que vem eu foco. Então eu terminei o TCC e foquei no ano seguinte. E aí eu comecei a fazer o cursinho para a primeira fase. E eu estudava, assim, as matérias que eu sempre tive facilidade foi penal, processo penal, como eu disse. Ética, eu lia o código de ética. Sim, a letra da lei ali mesmo, né? A letra da lei. Trabalho, processo do trabalho, eu odiava na faculdade, mas eu descobri que para a OAB era ótimo para estudar. Porque a minha época, pelo menos eu acho que eram 11 questões. 11 Sim, questões até hoje. até São hoje. 6 de trabalho e 5 de processo de Isso, trabalho. isso. E aí eu comecei a estudar por essas partes. Então, penal, processo penal, trabalhista, processo do trabalho e ética. E fazendo muita questão, muita questão. Eu focava muito nessas matérias. E as outras eu estudava também. Me dediquei também para empresarial, constitucional, administrativo. Sim. E esse seu critério aí foi. Qual critério que você usou? Foi afinidade com a quantidade de questões ou os dois? Os dois. Os dois. Os dois. Assim, a quantidade de questão na minha época, a ética eram 10 e processo do trabalho e trabalho 11. Então já dava 21. 21 Já questões. eram bastante. E hoje são 8 questões, ética, 8 questões. Tá. E Mas também é bastante. muitas questões. É o que mais cai. A gente tem primeiro ética, aí depois vem constitucional com 7, civil com 7, processo civil com 7. Isso. E aí eu estudava muito penal, porque era uma coisa que eu tinha facilidade, então eu estudava. E sempre estudando a matéria, fazendo resumo e muita questão. Muita Questão. questão. Muita. Sim. Questão é muito importante. Muito. Nossa, eu acho que é o mais importante. Você fazia por onde que você fazia suas questões? Ou eu imprimia as provas anteriores, ou eu comprava um livro, que era um livro gigantesco. 5.000 questões, aquele vermelho. Esse exato. livro é maravilhoso. Eu também estudei por ele. Muito bom. Exato. Muito bom. E a gente vai viciando ali, querendo fazer mais questões, né? E a gente observa também que elas se repetem. As questões se repetem. A forma de cobrar se repete. Então, quanto mais questões você faz, mais tranquilo você fica ali na hora da prova, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fazia muita questão, muita questão. E eu fui pra prova. Só que o que me atrapalhava não era o conhecimento, era a ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então eu colocava uma carga gigantesca da prova da OAB em cima de mim, porque eu falava, gente, se eu não passar, eu vou ser apenas uma bacharel em direito. Eu vou fazer o quê, né? E o meu escritório, ele não colocava pressão. Os meus pais não colocavam pressão, mas eu colocava muita pressão em mim. Muita. E aí eu fui fazer a prova e eu esqueci a senha do meu celular. De tão nervosa que eu fiquei. Eu não lembrava de jeito nenhum. Não lembrava. Eu acho que eu fui mandar uma mensagem pra avisar que eu ia desligar o celular e eu não conseguia, porque eu não lembrava a senha. E eu não lembrei. De tão nervosa que tava na hora da prova. Nervosa que eu fiquei. De tão nervosa. De tão nervosa. Aí eu fiz a prova, saí. E aí eu fiz 39. Meu Tinha Deus. que fazer 40. Ainda tem que fazer 40, né? Sim, 40. Então. E aí eu fiz 39. E aí eu falava assim, gente, caramba, né? Por uma. E aí você fica naquela de, será que eu faço cursinho pra segunda fase? Porque aí pode anular ou não. E se anular, eu passo, o pouco tempo de estudo que eu tenho já ia me deixar um pouco nervosa, porque eu nem ia ter a segurança. E aí eu decidi fazer cursinho pra segunda fase, mas não anulou nenhuma questão. Não anulou.
Mas eu acho assim, é ótimo a gente falar sobre isso. Muito bom você ter abordado esse assunto, porque não é raro isso acontecer. A gente sabe que precisa acertar 40 questões de 80 para ir para a segunda fase. Então acontece da pessoa acertar 39 na trave ali, ó. 39 e não vai para a É. segunda fase. Mas se isso acontecer com você, o que você tem que pensar? Eu sempre gosto de ver as coisas pelo lado positivo. Opa, eu tô quase passando, faltou uma, então na próxima eu vou passar nessa prova. E Exato. como na próxima a prova é minha. Então veja pelo lado negativo, ou pelo lado positivo, não pelo lado negativo. E Eu essa sua concordo. decisão de ter escolhido comprar o cursinho acontece de anular a prova. E outra, seu estudo não está sendo jogado fora, não. No próximo exame de ordem, você vai usar esse estudo e pode usar o mesmo cursinho, porque se mudar é pouquíssimas coisas. Exato, exatamente. E aí eu acho que assim, a gente sempre tem que ver as coisas pelo lado positivo, como você falou. Então, mesmo que você esteja na pior, alguma coisa positiva tem. E aí, pra mim, isso foi bom, porque às vezes eu penso que é melhor você fazer 30 do que 39, porque você ficar por um, aquilo lá acabou comigo. Aí eu fiquei por um, falei, gente, eu não vou mais estudar, não quero mais saber dessa prova, aquela coisa, aquele drama que a gente faz. Que é normal, todo mundo passa por isso. E essa prova é uma coisa que eu sempre falo, ela não mede nada, é uma prova. Ela não vai medir o profissional que você vai ser. Isso Não é toda mesmo. a sua carreira profissional, toda a sua trajetória profissional, porque a gente coloca um peso imenso na prova e eu coloquei esse peso. E eu Entendi. senti essa dor, entendeu? E foi ótimo, feito 39, por quê? Porque eu falei assim, gente, eu não quero mais saber dessa prova. Não quero mais saber, deixa. Aí eu não fiz dessa vez cursinho para a primeira fase, não fiz. E eu fazia questão. Fazia questão, só fazia questão. E o que eu fazia? Às vezes, uma coisa que eu percebia muito é que tinham questões que eram repetidas, ou se não eram repetidas, elas eram muito parecidas. E aí, por exemplo, quando você está estudando, você está estudando uma parte em penal. Arrependimento eficaz, desistência voluntária. Você estudou o que é isso, você vai para o código e você lê. Não tô falando para ler todos os códigos, mas porque cai praticamente igual a letra da lei. Então você já começa a pegar os macetes, você já começa a pegar a prática e fazendo questão. Então eu fiz muita questão, muita questão. Fazia aquele dia, na minha época tinha dia D, que era um resumão de tudo. Ia pro dia de ética. Então eu não fiz cursinho, mas eu já tinha estudado muito, aquilo estava na minha cabeça e eu fazia muita questão. E dessa vez eu não tinha aquela ansiedade, eu não tinha aquele peso que eu tinha colocado em cima de mim. Então, eu fui fazer a prova muito tranquila. Sim. Fui lá, falei, saber se foi, se não foi também a gente tenta a próxima, e assim. E aí A questão isso aí que você falou é muito importante, porque a gente coloca um peso tão grande na prova que exato. tem que passar naquela, porque se não passar nessa, não vai passar mais nunca, o mundo vai acabar, ninguém vai gostar de você mais, você se sente diminuído, né? E eu acho que a gente tem que ir tranquilo, até aconselho aí, quem não quer levar esse peso, não comente com as pessoas que você vai fazer a prova. Você não precisa de comentar com ninguém, você não precisa de comentar com sua família, se você quiser, com amigos, para que você vai carregar esse peso, levar esse peso com você? Vai tranquila, vai sem peso, vai sem cobrança. Se prepara muito, mas vai sem cobrança. Uma prova não te define. E se você não passar nessa, você vai passar na próxima. Exato, com certeza. Em alguma você vai passar. E é como a gente falou aqui, a prova não vai definir ninguém, não vai definir se o seu cliente, ele não vai perguntar em qual prova da OAB você passou, se foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, ele não vai perguntar isso. Ele nem está interessado em saber isso, ele está interessado em saber o seu conhecimento, como que vai ser o seu atendimento com ele e tudo isso. Então a prova não mede. Isso que você falou também, referente a não falar para ninguém, isso é muito legal também. Porque essa prova que foi a que eu passei, eu não tinha falado para ninguém, só os meus pais sabiam. Só. E aí eu fui muito tranquila, mesmo. E aí eu fiz, nossa, eu passei, fiz bem mais que 40, assim. Não chegou a 50, mas eu passei bem. E esse dia, eu saí da prova, eu tinha certeza que eu tinha passado. Você
sabe? Nossa, e aí aqueles 10 milhões de elefantes, eles saíram das minhas costas. Tranquilo, né? Nós temos, só um minuto, um comentário aqui, a Coriudinha até passar. Pior é quando o marido fica perguntando como foi. Ai, meu Deus, nem fala. É péssimo, porque o ruim de contar é que a pessoa pergunta, e aí, como é que foi a prova? O que você achou? E eu não sei vocês, mas quase todo mundo que eu acho que 95% das pessoas que eu já fiz aqui a entrevista, que eu já perguntei, todo mundo fala a mesma coisa. Você sai da primeira fase achando que você não passou. A sensação é que não vai dar, a sensação é que não dá certo. Aí a pessoa pergunta, o pai pergunta, a mãe pergunta, o amigo pergunta, o papagaio pergunta. Não, é melhor não contar pra ninguém e ir tranquilo e esperar, gente. Depois das provas, o cursinho sempre corrige ali, dá pra gente ter uma noção. A gente já acalma mais, né? Não precisa carregar esse peso de falar pra todo mundo, né? Exatamente. Tava olhando aqui pra ver se eu não esqueci de falar nada dessa parte, né? Isso foi a primeira fase, da primeira fase. E aí, o que eu enfrentei da primeira fase não foi conhecimento, não foi nada disso. Foi a ansiedade e o nervosismo. Era saber lidar com isso. Porque o psicológico, ele atinge. Então, você pode saber tudo da prova. Mas se você vai nervoso, você esquece, que nem eu esqueci a senha do celular. Gente, como assim, sabe? A gente esquece, dá um branco e é normal. Sim. E como que você sentiu que você chegou a fazer 2 provas antes de ser aprovada, certo? Sim. 2 provas. Aí, então, com certeza, você aprendeu muito de uma prova para outra. O que você achou que te fez controlar essa ansiedade e te levou à aprovação? Assim, ir muito tranquila e fazer muita questão. Porque quando eu fiz as provas, eu percebi que as questões... Assim, o cursinho é essencial, porque o cursinho, ele sabe o que vai cair. É impressionante. O cursinho sabe o que vai cair. E treinar muito. Porque aí você pega o macete da questão e você consegue. Aí também... dúvida, você não fica... Você já lê o enunciado, já lê a questão, qual que é a alternativa e já sabe, você não fica... Porque você consegue pegar um macete. É verdade. A gente sabe que os enunciados da FGV é bem grande, né? Então, ali, no início é muito chato de interpretar, você cansa, dá um trabalho. E quanto mais questões você faz, você vai pegando a manha de prova, ali, o feeling de enunciado, de entender o que o examinador está querendo ali. Geralmente, no enunciado, tem algumas palavras-chave lá que correspondem a algum artigo de lei que você já teve contato. Então, quanto mais questões você puder fazer, com certeza vai ser melhor para sua aprovação. Isso. É prática, né? Igual prática, você aprende na prática, é isso. Aí, esse seu estudo que você fez, você só leu a lei seca ou você chegou a ler algum vademecum, algum PDF, algum material por fora, ou foi só o vademecum? Não, então, quando eu fiz o cursinho para a segunda prova, eu estudei muito e eu fazia resumo. Então, eu já tinha guardado na minha cabeça, porque eram 3 provas por ano, né? E aí, uma era perto da outra, não me lembro, mas tava tudo guardado, fica guardado. Então, foi muito importante também para mim. Foi muito importante fazer resumo, que é o meu método de estudo. Sim, você chegou a ver videoaula, não? Sim, assisti. Assistia a videoaula dos cursinhos e anotando ali alguma coisa, né? Não. E aí, vamos na primeira fase. Isso na primeira fase. Eu fiz penal, óbvio, porque muita gente, o que acontece? Eu já vou dar aqui um conselho, que é o seguinte, às vezes as pessoas elas falam, eu me identifico com a área civil, mas eu vou fazer penal porque tem menos peça. Isso é o maior erro. Você tem que fazer a matéria que você se identifica mais, não importa quantas peças tem. Se você se identifica mais, vai ser muito mais fácil o seu estudo. Você vai conseguir entender muito mais rápido.
Então, isso é uma dica essencial que eu acredito. Escolha a fase, para a segunda fase, né? A matéria que você se identifica mais, não importa quantas peças tem. Sim, porque o direito material é o mais importante ali. Porque o esqueleto você aprende com uma facilidade maior, né? Agora, o direito material, as teses é o que você mais tem que estudar. Se você for baseado ali só nas peças que caem, e o direito material, como é que vai ficar? Vai ficar de lado? E se você. Como é ruim a gente estudar uma matéria que a gente não gosta, que a gente não tem afinidade, né? Ali na segunda fase é só uma matéria, então você vai ficar um tempão ali estudando aquela matéria que você não gosta. Eu gosto, assim, de ser bem prática, sabe? De economizar tempo, de fazer uma gestão melhor. Então, se a pessoa gosta de uma matéria e acha que vai atuar nessa matéria, por que não escolher essa matéria? Você vai estar estudando para a sua prática, para a sua advocacia. E a gente sabe que usa. Esse estudo para a OAB não é à toa. Você vai usar na sua prática, você vai memorizar ali onde estão os artigos, as teses, os pedidos. Então, vale a pena fazer a segunda fase, uma matéria que você gosta e que você acha que você vai atuar na prática também. Com certeza, com certeza. Sem dúvida nenhuma. E aí eu escolhi penal. E para a segunda fase é essencial fazer cursinho, porque se você não faz cursinho, a chance de passar não é tão grande. A primeira até dá. Tem muita gente que não faz, mas a segunda tem que fazer e o cursinho sabe exatamente. O cursinho, qualquer fase, eles sabem exatamente o que vai cair. É impressionante. Eu recomendo muito. E aí, eu lembro que o meu professor do cursinho, ele falou assim: nessa fase, vocês vão ter 3 surtos durante o cursinho inteiro. É normal, vocês vão surtar, vocês vão ter 3 surtos. E eu tava muito tranquila, porque dissertativa eu ia muito bem. O meu problema era teste. Meu problema é teste. Mas dissertativa eu ia muito bem. Então, era uma matéria que eu dominava, que eu tinha facilidade, que eu amava. Tanto é que a minha prova, eu passei o ano novo estudando. E a gente tem que fazer esse tipo de sacrifício, né? Tem que cuidar sair. E é um pequeno tempo também que vai mudar sua vida ali, meses para mudar sua vida, super compensa, depois você tá tranquilo, depois você não tem que mais se preocupar com a prova, né? Eu acho que vale a pena. Com certeza. E aí ele falou isso, e aquilo ficou na minha cabeça, eu falava, gente, nossa, eu tô tão plena, na primeira fase eu tava tão surtada, quem que é essa pessoa, né? E aí eu estudava, enfim, imprimia todas as provas e também tinha um caderno de questão, em questão e com peça que você tinha que fazer. Igual esse de 5.000 questões, tinha um caderno, eu tinha esse caderno e fazia muita. Porque a minha preocupação era errar a peça, porque se você erra a peça, já era. Já era. E aí eu fazia todas as atividades que tinham, que o cursinho dava, atividade para fazer, eu fazia todas, eu estudava todos os dias. Eu lembro que a época, eu tava no ano novo estudando, o meu avô falava assim, menina, para de estudar. O que você tá fazendo para... Eu falava, não, porque eu vou passar nessa prova que eu não quero saber de repescagem, porque o meu medo era pegar a repescagem e depois, se eu não passasse nem na repescagem... De novo, né? Então, não, fez certinho. Né? Que valeria a pena. E valeu muito a pena. E aí, eu tava muito tranquila. Eu fiz a prova e eu não surtei. Fiquei tranquila. Só que a hora que eu saí da prova, eu escutava todas as pessoas falarem que a peça não era a que eu tinha feito. Nossa, aí, que desespero. E aí eu tive os 3 surtos, porque o resultado não saía. Todo mundo que falava, gente, mas não é possível, não é possível. Será que eu sou a única pessoa de todas essas que acertou? Não, eu devo estar errada, a gente pensa isso, né? Eu devo estar errada, devo ter me distraído em alguma palavra, alguma coisa assim, porque não é possível, não é possível. E aí, quando saiu o gabarito, eu tinha acertado a peça. Graças a Deus. Que maravilha. Só que a gente fica com aquele medo, né? Você não sabe como que o orientador vai corrigir a sua prova. Então, os 3 surtos eu tive depois. Nossa, foi assim. Fiquei surtada. Falei, gente, agora se não passar, o que vai ser, né? E aí eu consegui passar.
Por isso que até foi bom os meus surtos serem depois, né? Porque eu fiz tudo tranquila, surtei só depois pra esperar o resultado, Não afetou ali, né? O ruim é quando a né? gente fica ansioso, seja no dia da prova, que afeta a prova, né? Sim, Depois é normal dar uma ansiedade, mas a gente tem que ir controlando, né? tem que ir controlando. É, a saúde mental aí também, ela É, conta muito. conta, com certeza. E de tudo isso, assim, da primeira fase, se tivesse alguma coisa que você não faria de novo, se você fosse começar seu estudo agora, o que seria essa coisa? O que que você faria de diferente do que você fez na sua preparação? Olha, eu acho que eu teria começado a estudar desde a primeira que eu iria prestar. Não teria ido com essa cabeça de, se der, eu passo, né? Eu teria já começado desde o quinto ano. Eu sei que tem muita coisa, né? A gente fica doida, TCC para entregar, isso, aquilo. Mas o que eu sempre falo, quando a gente se organiza, a gente consegue. Se você tem organização de estudo, e organização é para a vida, né? Não é só para o estudo. E no direito, a gente nunca para de estudar. Não para. Nunca vai parar de estudar. Tem alguma lei diferente, algum curso que você quer fazer, alguma especialização, alguma pós. Então, já emenda o estudo. Eu daria esse conselho. Eu estudar e sempre não esquecer de fazer as questões, porque muita gente não treina. Não Fica só, treina. né? E é Porque muito. é desconfortável no início, porque você está se submetendo ali a um teste. E é muito confortável, é muito cômodo ficar só assistindo um vídeo aula ali, tranquilo, achando que tá dando tudo certo. E quando você vai ver a questão, você erra, você vai fazer a questão, você erra. A gente fica sentido, a gente acha, nossa, não tá dando certo o estudo, tô preocupada com isso aqui, acho que não vai passar. É muito ruim errar uma questão. Então, mas É, você tem que submeter a isso. A gente tem que aprender com os erros e não importa. Importa ali com a sua produtividade, com cada melhora do dia, mas tem que fazer questão. Não adianta ficar só lendo, 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 lendo. Você tem que fazer questão, você tem que treinar. Ali é seu teste. Como é que você vai para um jogo sem ter treinado antes? Não existe essa possibilidade. exatamente. Não tem como. Tem que treinar, fazer questão. Imprime todas as provas, ou esse caderno de 5.000 questões. Ele é maravilhoso. Pelo menos na minha época, ele foi maravilhoso. Sim, Tem, é sim. E né? também não pode esquecer do simulado, né? De fazer a prova inteira. Você chegou a fazer? Esqueci de falar. Fiz simulado. Fiz. E foi super importante, né? Com certeza, porque são 80 questões. E você sabe, você tem que ver muito bem o tempo, porque o que acontece também, às vezes, quanto tempo que isso é de prova hoje? Não me 5 lembro. horas. 5 horas. Quando chega nas 4 horas, eles começam a contar, fazer a contagem regressiva. E Sim, aí, tem que preencher o gabarito também, não pode errar, tem que destinar um tempo para o gabarito. E outra, você fazer 80 questões de uma vez é muito cansativo. Para quem muito. não tem o costume de fazer as 80, tipo, faz 10, para, faz 5, para e vai fazer 80 de uma vez, você fica exausto, você não dá conta, você tem que treinar em casa, fazer muitas provas anteriores em casa. Às vezes também o que eu fazia, eu ia para o simulado do cursinho, porque era importante para otimizar o tempo, para ver quantas questões eu demorava para fazer em tanto tempo, para passar para o gabarito. Só que quando eu fazia em casa alguma prova, eu também contava o tempo. Também contava. Contava, ia cronometrando para ver como é que tava, né? Se dá dando tudo certo, eu acho super importante. Muito. A gente tá chegando no finalzinho da nossa live aí. Passa tão rápido que a gente nem vê, Nossa, né? passa muito. Muito rápido. Se você puder dar uma dica aí final, a dica mais importante que você acha que vai ajudar quem está nessa preparação, que vai ajudar, seja quem está no início, quem está no finalzinho, ou quem vai preparar, quem vai fazer aí o 35º exame de ordem que está chegando, qual a dica você daria? Eu acho que são 3 coisas que você precisa
fazer com a prova, né? Eu anotei aqui para não esquecer. Conhecimento, tem que ter o conhecimento. Técnica, que é o treinamento, treinar as questões. E ir tranquilo. Ir tranquilo, porque essa prova tem que colocar na cabeça que ela não mede o que você é. Não mede, é só uma prova. Só uma prova. E se você for tranquilo, você vai passar. Com certeza, todo mundo que tá aqui vai passar na prova. Eu tenho certeza, eu dou essa certeza. Acho que a professora também dá essa certeza, né? Com Que certeza. é muito E, importante na cabeça. E lógico que é uma junção, conhecimento, prática e ir tranquilo. e tranquilo. Essa parte do psicológico é muito importante. E tem técnicas também. Eu acho que você vai calma na hora, tenta e calma. É lógico que a gente quer ir, às vezes não consegue. Mas tem técnicas de você conseguir se acalmar. Respira fundo. Fica fazendo pensamentos positivos. Isso muda demais. Vocês não têm noção. Pensamento, ele gera sentimento ali, que acaba gerando um comportamento. Então, se você faz um pensamento, olha, me preparei, dei o máximo que eu podia, a prova é para mim, vai dar certo, eu vou ser aprovada. Fica fazendo esses pensamentos na hora da prova, afirmações positivas. Se você tem uma crença, faz uma oração, fala com Deus, faça alguma forma de te deixar tranquila. Outra coisa muito importante, não é só com você. Quando você pega a prova, dá um desespero. A gente desespera, é normal, porque tá ali com aquela prova e não sabe o que vai achar, tudo é uma novidade, não sabe o que vai cair, se vai cair uma coisa que você já estudou, não estudou. Então, na hora que você tá lá na sua prova, recebeu a prova, não abre ela não, calma, respira, faz pensamentos positivos e depois lê ela. Se acontecer de você tiver alguma questão ali que você não sabe, não fica martelando nela, não. Já vai para a próxima questão, para não perder tempo, porque é pouco tempo de prova. Se você ficar só naquela questão que você não está conseguindo, você pode perder muito tempo e deixa de acertar aquelas outras questões que você sabe. Então, se tem uma questão que você não está sentindo confortável, pula para a próxima, vai fazendo. E aí, no final, você faz todas essas aí que você ficou com dúvida e tal. Mas sempre na hora da prova, com um pensamento positivo, de que vai dar certo, controla a respiração. Eu acho que essa dica te ajuda nessa parte emocional, né? Que a gente sabe que prova da OAB não é só conteúdo jurídico. Eu acho que é conteúdo jurídico, é emocional, é sorte que tem também, de cair ali aquele conteúdo que você estudou. É claro que quanto mais você estuda, mais sorte você tem, né? Mais conteúdo cai. Mas com certeza, cada prova é uma prova. E confie em você que vai dar certo. Você vai ser aprovado. Sim, e é o que eu sempre também falo, assim, pra vida. Palavra atrai. Atrai. Então, sempre pensando positivo. Às vezes, fazer uma meditação ajuda. Não precisa fazer uma meditação de 10 minutos. De 5 minutinhos já dá uma ajuda. Então, é isso. Conjunto que a gente conversou e que a professora acabou de dar um resumo. Porque é muito importante isso. Muito mesmo. Verdade. Eu agradeço pela sua participação, doutora. Agradeço por ter aceitado o convite. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas e vai ajudar ainda, que essa live vai ficar salva. E fico à disposição aí para o que for preciso. Pode mandar uma mensagem, um direct. O pessoal também, fica à vontade aí, tiver alguma dúvida sobre exame de ordem, concurso, ansiedade, pode mandar mensagem para mim. Para a doutora também, eu tenho certeza que ela gosta de ajudar. Fiquem à vontade. Então tá joia, pessoal. Muito obrigada por terem participado. Tenham todo mundo aí uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.